Os maiores ídolos do futebol brasileiro, em uma homenagem nostálgica. Prepare-se para uma viagem inesquecível pela memória do futebol brasileiro. O legado único do futebol brasileiro. Foram 4 eleições em 1982, 1994, 2006 e 2025. O último ano não foi de Copa do Mundo. 260 pessoas entre jornalistas, artistas e aficionados por futebol participaram da eleição. Entre os selecionados estão Botafogo, Flamengo, Santos selecionados entre os 18 da FIFA do século XX, depois os nunca lembrados, em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Vasco, Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Como foram escolhidos os melhores? São Paulo Futebol Clube. O goleiro Poi perdeu para Ceni. O zagueiro Noronha parecia que ia segurar 2 votações, mas desta vez perdeu a vaga para o uruguaio Dário Pereira, um jogador que começou no meio de campo e virou zagueiro. Roberto Dias durou uma eleição, perdeu a vaga para o campeão do mundo de Copa, Leonardo. O monstro do Maracanã, Bauer, durou 2 eleições, mas perde na votação para o campeão do mundo de clubes, Mineiro. O campeão do mundo Gerson perdeu a vaga para outro campeão do mundo, Rai. O atacante dos anos 40 resistiu 2 eleições, Leônidas da Silva perdeu a vaga para o atacante Careca, campeão estadual e campeão brasileiro no São Paulo. Canhoteiro permaneceu sendo votado em 3 edições. A partir da eleição de 2006 os técnicos também passaram por votação. Tele Santana venceu todos os outros técnicos. Para 2020 permanecem os jogadores votados em 2006 exceto o Canhoteiro, que perdeu a vaga ao atacante e maior artilheiro do São Paulo, em Serginho Chulapa. Santos Futebol Clube. Na votação de 1982, em Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro, Calvete, Rildo, Zito, Antônio, Pelé, Dorval, Coutinho, Pepe. O técnico permaneceu até 2025 como o melhor de todos os tempos, em Lula. Foram poucas alterações do elenco original votado. Em 1994 os votantes trocaram o meia Antoninho sem títulos nos anos 40 e 50 mais só como técnico, pelo campeão do mundo e de tudo, Clodoaldo. Em 2006 graças aos novos títulos do Santos no século XXI, o zagueiro Alex ganhou a vaga deixada pelo jogador que marcou o gol solitário na 3ª partida contra o Milan no último Mundial do Santos, Calvete. Outro que perdeu a vaga foi um jogador que disputou Copa do Mundo e não ganhou, em Rildo. Rildo perdeu a vaga na lateral esquerda para o campeoníssimo no Santos, Léo. Outro jogador que perdeu a vaga foi campeoníssimo Dorval para a nova geração, Robinho ganhou os últimos brasileiros estaduais no século XXI com o clube. Em 2025 uma única mudança da eleição de 2006, em Robinho saiu para a entrada de Neymar, que ainda não foi campeão do mundo pela seleção, mas ganhou Libertadores e Recopa para o Santos. Corinthians. A Luiz Carlos. O volante pequeno polegar perdeu a vaga para Dino Sani, mas a votação jogou o jogador dos anos 50, Luizinho, no lugar do jogador dos anos 30, Di Maria. Em 2006 Roberto Belangeiro pegou a vaga de Dino Sani, o paraguaio Gamarra pegou a vaga de Luiz Carlos. Neto pegou a vaga do Luizinho, que vinha bonito em 2 eleições. O artilheiro do Paulista de 1982, Casagrande pegou a vaga do artilheiro Baltazar, o cabecinha de ouro. Em 2025 várias surpresas, e depois de ficar em 3 eleições, o goleiro Gilmar perdeu a vaga para Cássio. Roberto Belangero perdeu a vaga para Chicão, o colombiano de Copa do Mundo. Rincon ganhou a vaga de Luizinho. Marcelinho ganhou a vaga do hoje comentarista esportivo Casagrande. Ronaldo Fenômeno ganhou a vaga nos votos do atacante dos anos 50, Cláudio. Muitos dos votantes nunca se basearam em enciclopédias para votar nos jogadores que eles viram jogar. Palmeiras. Em cogestão da riquíssima Parmalat, o Palmeiras montou uma seleção e vários jogadores campeões do mundo e a eleição do técnico Scolari. O goleiro Marcos superou Oberdan na 3ª votação. O lateral esquerdo campeoníssimo Roberto Carlos foi mais votado que Geraldo Scotto. No meio de campo, César Sampaio foi mais votado que Edmundo. O centroavante Vair ganhou do tricampeão em votos, o campeão do mundo, Mazola. O meia Rivaldo, que já foi melhor do mundo e jogador de Copa, pegou a vaga do jogador dos anos 50 Rodrigues, o Tatu. Em 2025 mudança na 4ª zaga e no ataque, o tricampeão nas 3 votações, Valdemar Filme perdeu a vaga para o paraguaio Gustavo Gomes, por causa das diversas Libertadores e outros títulos. O atacante baixinho Dudu foi mais lembrado ou votado que o tricampeão das 3 votações passadas, Julinho Botelho. Djalma Santos, Luiz Pereira, Dudu,
o volante, Ademir da Guia, o melhor jogador da história do clube, estão em todas as 4 votações. Flamengo. A primeira votação em 1982, em Garcia, Biguá, Domingos da Guia, Reis, Júnior, Dequinha, Lizinho e Zico, Joel, Leônidas, Vevé. Em 1994 também 4 mudanças, Biguá saiu para a entrada do goleiro campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, Raul que não saiu nunca mais. Biguá perdeu a vaga na lateral direita para Leandro, na quarta zaga Moser pegou a vaga de Reis. A mudança no ataque, saiu Vevé, jogador dos anos 50 e 60 para a entrada do atacante artilheiro, campeão do mundo nos anos 90, em Bebeto. Em 2006, 4 posições mudaram entre os melhores, o quarto zagueiro apareceu entre os zagueiros, o volante Andrade substitui Dequinha, o atacante Nunes substitui Leônidas, o meia de Lio substitui Bebeto. Em 2025 apenas Gabriel Barbosa, o Gabigol, entrou entre os 11 melhores de todos os tempos. Fluminense em 1982 teve Castilho, Carlos Alberto, Pinheiro, Edinho e Altair, Bank, Russo, Rivelino, Tim, Pedro Amorim e Hercules. Em 1994 Edinho perdeu a vaga para Ricardo Gomes, Branco perdeu a vaga para Didi, Russo para Gerson, Tim para Telê, Pedro Amorim para Valdo, e Hercules perdeu a vaga para Paulo César. Em 2006 Edinho retornou para a vaga de Pinheiro, Branco pegou a vaga de Altair e Assis pegou a vaga de Valdo. Em 2025 a zaga foi reformada com Thiago Silva, Romerito pegou a vaga de Paulo César, Fred apareceu no ataque com Telê e Assis. Carlos Alberto Parreira foi eleito o melhor técnico. Não esqueça de se inscrever no canal Mundo Leitor Universal de Antônio Odilon. Vasco da Gama. No Vasco, destacam-se craques como Roberto Dinamite, maior artilheiro do clube, um ídolo que simboliza a união entre talento e coração. A seleção vascaína reflete a resiliência deste gigante cruzmaltino. A primeira seleção de 1982 é Barbosa, Augusto, Jorge, Belini, Orlando, Danilo, Ipojucan, Roberto Dinamite, Tesourinha, Ademir e Chico. 2 mudanças em 1994, e na quarta zaga e no ataque, saiu o campeão do mundo Belini e entrou o campeão do mundo Ricardo Rocha, saiu Chico e entrou o campeão do mundo Romário. Em 2006 o zagueiro Mazinho substituiu Jorge, Juninho e Edmundo tiveram ótimas votações no lugar de Pojucan e Danilo. De 2006 a quarta zaga foi trocada e a lateral esquerda. Mauro Galvão e Felipe. Melhor técnico, e Antônio Lopes. Botafogo. O time escolhido em 1982, em Manga, Carlos Alberto, Basso, Leônidas, Nilton Santos, Gerson, Dida, Jairzinho, Garrincha, Heleno, Zagallo. Em 1994 só o ataque pelo lado esquerdo, saiu Zagallo e entrou Amarildo. Em 2006 mudou a quarta zaga e o ataque. Saiu Basso e entrou Mauro Galvão, saiu Heleno e entrou Túlio Maravilha, saiu Amarildo e entrou Paulo César Caju. Do time original de 1982 para o ano de 2025 o zagueiro Leônidas foi substituído por Wilson Gotardo por causa do título brasileiro de 1995. O português Arthur Jorge foi eleito o melhor técnico. Os Titãs do Sul. Internacional. De 1982 com a primeira eleição, em Manga, Paulinho de Almeida, Figueiroa, Nene Salvador, Oreco, Falcão e Carpigiani, Tesourinha, Léo e Carlitos. Em 1994 mudaram o centroavante Léo pelo Chinesinho e o Perilo no lugar de Carlitos. Jogadores dos anos 50 e 60. Gamarra, Valdomiro e Fernandão assumiram as posições desde de 2006 e não largaram mais. Na última eleição em 2025, Carlitos voltou, novidades na quarta zaga e na lateral esquerda, com Indy Kleber, o mesmo que jogou no Corinthians e no Santos. O argentino D'Alessandro também foi a novidade no lugar do Tesourinha, jogador do século passado. Abel Braga foi eleito o melhor técnico de todos os tempos. Grêmio. A primeira seleção do Grêmio em 1982, em Lara, Eurico, Calvete, Ortunho, Elton, Gessi e Milton, Tarciso, Luiz Carvalho e Vieira. Em 1994 o atacante Renato substitui Tarciso que voltou na última eleição em outra posição. Outro atacante, Juarez, entrou no lugar de Luiz Carvalho. Em 2006 5 mudanças, e na lateral direita, na zaga, na lateral esquerda, no meio campo, no ataque, Arce substitui Eurico, Everaldo substitui Ortunho, Dinho substitui Gessi, Ronaldinho substitui Vieira, Alcindo substitui Juarez. Em 2025 Jeromel substitui Ayrton, o uruguaio de Leão substitui Calvete, Maicon substitui Gessi, Jardel substituiu Alcindo, Tarciso substitui o Éder. Melhor técnico Luiz Felipe Scolari.
A Atlético Mineiro. Listas em 2025 apontou os melhores do Atlético Mineiro. Começamos com a formação da primeira eleição em Cafunga, Mexicano, Murilo Silva, Luizinho, Haroldo, Toninho Cerezo, Zé do Monte, Carlyle, Lucas Miranda, Reinaldo e Éder. Em 1994 só mudou na lateral esquerda, com Gringo 5 Negui. Em 2006, 6 alterações, no gol João Leite substitui Cafunga, na lateral pelo lado direito, Nelinho substitui Mexicano, Vantuir substitui Murilo Silva, o meia Paulo Isidoro substitui Zé do Monte, o atacante Dário substitui Carlyle, Odair substitui Lucas Miranda. Em 2025 várias alterações, em Vitor substitui João Leite por causa da Libertadores, mesmo caso do zagueiro Leonardo Silva substituindo Vantuir, Rever teve mais votos que 5 Negui, Guilherme Arana outro que teve mais votos que o Gringo na lateral esquerda. Hulk no lugar de Odair por causa da tríplice coroa, Ronaldinho Gaúcho no lugar do Dário por causa da Libertadores. Cruzeiro. O melhor time do Cruzeiro até o último teve pouca alteração, em 1982, em Raul, Nelinho, Procópio, Caeira, Juvenal, Piazza, Nijinho, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Alcides. Em 1994 o zagueiro Perfumo entrou no lugar de Caeira, Nonato ficou no lugar do Juvenal, Zé Carlos entrou no lugar do Nijinho. Na ponta pelo lado esquerdo Joãozinho pegou o lugar do Alcides. Em 2006 mudança, na lateral esquerda e no meio, Sorin venceu nos votos Nonato. Palhinha pegou o lugar do Natal. Luxemburgo, melhor técnico.